Muito bom dia, vamos lá, preparando aqui para mais uma live. Se você está vendo esse replay no YouTube ou aqui no Instagram, seja muito bem-vindo. Aqui a gente discute técnicas, estratégias, controle emocional, disciplina, quarentena, seja o que for, para te ajudar a conquistar a sua aprovação. Meu nome é Roberto. E se você está vendo essa live no YouTube, o replay dessa live no YouTube, fica ligado que toda sexta-feira, 7h37 da manhã, eu tô lá no meu Instagram, instagram.com/eu te ajudo a passar, te espero lá também. E para você que está ao vivo aqui comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa sexta-feira de quarentena, né? Não sei nem quantos dias mais, mas já tem um tempinho já que a gente está nessa de não poder sair de casa. E eu preparei uma live hoje especial para você com as perguntas que vocês me mandaram. Já quero te dar um recado, porque eu vi que chegou muita pergunta e possivelmente não vai dar tempo de eu responder todas elas. Mas mesmo que eu não consiga responder todas elas, eu vou... muitos dos temas foram extremamente interessantes, na verdade. Eu gostei demais das perguntas que chegaram e eu vou estar respondendo as que eu não responder aqui em um desafio que eu começo segunda-feira. Então, se você está aqui ao vivo comigo no Insta, ou já viu esse replay no YouTube, ou mesmo replay aqui do Insta, se inscreve no meu Telegram. Eu vou botar o site aqui embaixo, para ficar mais fácil. Bom dia, Isadora, a Ellen, a Brito está aqui também. Tem aluno do Rock aí? Quem é aluno do Rock, já joga logo aí a turma. Sou profissa. Então, ó, eu te ajudo a passar.com.br/profissas. Vou botar aqui o link, tá? Olha aí, eu te ajudo a passar.com.br/, deixa eu fixar aqui esse comentário. Ó, a galera da turma 12, o Sanches está aqui com a gente, a Brito, já tem uma galera aqui, aluno e não... Opa, pera aí, gente. Não é para olhar para cá, é para olhar para cá. Pronto, tá aqui o site que eu tô deixando aqui fixado nos comentários para você fazer parte do meu Telegram, onde eu vou estar respondendo as outras perguntas que chegaram que porventura não dê tempo da gente abordar hoje aqui nessa live, porque como você sabe aqui no Insta, eles limitam o nosso tempo com vocês, né? Infelizmente, por mim eu ficava aqui a manhã inteira, mas eu só tenho 1 hora e 1 hora não vai ser suficiente para a gente dar conta de tudo. Então o que você faz? Aqui embaixo, acesse esse site, eu te ajudo a passar, www.euteajudapassar.com.br/profissas, que você vai cair numa página para você se inscrever no meu Telegram. Roberto, o que é o Telegram? Telegram é um grupo como se fosse um WhatsApp, só que muito melhor, porque lá eu consigo colocar muito mais gente. Eu acho que a gente já passou de mais de 6.500 pessoas inscritas. É gratuito o aplicativo, você baixa no seu celular e você entra no meu grupo também gratuito. E aí eu vou continuar as respostas que não der, para eu colocar aqui nesse desafio, que eu até botei uma enquete lá, mais de 96% das pessoas pediram para a gente fazer esse desafio. Que desafio é esse, Roberto? 10 dias, 10 vídeos diferentes, que eu vou gravar exclusivamente para quem estiver nesse grupo aqui. Então, acessa esse site, se cadastra, baixa o aplicativo, que a gente vai estar colocando esses 10 dias com 10 vídeos novos lá dentro, só lá no Telegram. Beleza? Então, ó, sejam todos bem-vindos, dá um salve aqui. Ó, o Kleber tá aqui com a gente também, Clebão, seja muito bem-vindo, irmão. Aluno nosso aí que tá arrebentando nas provas para delegado, a Isadora, a Brito, a Marília, a Ivone, o Sancho, já falei do Sancho, a Patrícia, a Belle também, ó, a Belle é aluna da turma 13, Foco Procuradoria, o Elton, a Cris também, ó, o Saulo, grande Saulo, turma 11 tá aqui na área também, a Amanda, o Elbert, pessoal, quem tiver dúvida, volta aqui no Stories, né, tem uma caixinha que eu coloquei lá, bota sua pergunta na caixinha para eu tentar responder aqui nessa live de hoje, tá? Não manda aqui nos comentários, porque aí a gente vai bagunçar e fica melhor lá dentro da caixinha pra gente seguir uma ordem aqui e poder compartilhar. Vocês vão ver como é que funciona aqui. Grande Brunão tá com a gente também aqui, Bruno Erdi e a Fernanda. Vamos lá para a primeira pergunta. Cadê? Aqui. Bacana. Essa daqui do Sanches. Roberto, como controlar a euforia do crescimento para não ficar depressivo numa baixa? Cara,
Pergunta muito interessante e que eu vou te responder. Nossa, esse café tá muito cheiroso hoje. Hoje eu preparei um cafezinho ali especial para esse dia chuvoso, essa manhã chuvosa aqui, não sei aí. Ah, aproveita, gente, digita aí da onde você tá falando, qual é a cidade que você tá falando, só para eu me ligar se o Brasil todo tá com a gente aqui ou não, tá? Mas coloca aqui embaixo de onde você tá falando, sua cidade, seu estado. Mas aqui em João Pessoa tá chovendo bastante, né? Começou já o dia e era necessário porque tá ficando muito quente aqui esses dias. E de quarentena, no calor dentro de casa, é complicado, né? Então, vamos lá, para a primeira pergunta. Como controlar a euforia do crescimento para não ficar depressivo numa baixa? Olha só. Muito boa pergunta. Fica ligado nisso aqui. Eu vou dar uma aprofundada. Já vou começar essa manhã já dando uma aprofundada, porque eu acho que isso é o jogo não só para você conseguir sua aprovação, como é o jogo para você levar uma vida melhor, e especialmente nesse período de quarentena, né? É o jogo do que eu chamo de você equilibrar expectativa e realidade, tá? Então, é você entender que existem duas grandes forças que movem a nossa vida. Veja, tudo que você busca fazer, tudo que você, por exemplo, eu estou estudando para concurso. Se você está estudando para concurso, você cria a expectativa de um dia, obviamente, ser aprovado, de conquistar sua vaga, de tomar sua posse. Então você cria uma expectativa, na verdade? E aí você vai trabalhar, vai estudar, vai aprender o método 3.1 para alcançar essa realidade e transformar o que era uma expectativa na sua vida em realidade. Então, para tudo que a gente faz na vida, por exemplo, eu tô aqui nessa live, eu criei uma expectativa de, nossa, o que eu vou falar amanhã, quais perguntas vão chegar, e aqui eu estou nessa live também, executando o que eu esperei. O problema não é você criar expectativas, porque a gente está constantemente na nossa vida criando expectativas, concorda? Encontrei com um amigo meu e ele falou assim pra mim, me dá seu telefone, não nesses tempos de quarentena, mas me dá seu telefone que eu vou te ligar amanhã pra gente marcar, pra gente botar o papo em dia. Você, ali, daquela frase, você já criou a expectativa de aguardar a ligação daquela pessoa que lhe falou aquilo. Então, tudo na nossa vida existe a criação de expectativa e existe o que de fato acontece. E aí qual é o problema? É você gerenciar isso, porque perceba, se esse cara que falou que ia te ligar não te liga, você fica como frustrado, porque a realidade não correspondeu à expectativa. Você criou uma expectativa e a realidade foi outra, ou ele não ligou, você fica triste, fica frustrado, especialmente se for alguém que você gosta. Mesma coisa, se não tivesse ninguém aqui nessa live, eu criei a expectativa de ter uma galera aqui nessa live comigo hoje para poder passar um pouco do que eu sei, para te ajudar a passar no seu concurso. Se não tivesse ninguém aqui, a realidade seria o quê? Ninguém na live e eu aqui, ou seja, existiria uma frustração da minha parte. Então, Sanches, como é que você controla a euforia do crescimento para não ficar depressivo quando houver uma baixa? Simples. Basta você encontrar esse equilíbrio entre o que você espera de crescimento e o que você pode de fato alcançar em termos de crescimento. Porque aí não vai existir baixa, né? Não vai existir a baixa que você coloca aqui. Então, em termos práticos, Roberto, como eu controlo essa euforia? Equilibrando o que você de fato consegue alcançar com a sua realidade. E isso é fundamental. Concurseiro que não entende isso, concurseiro que busca só estudar, criando expectativas muito altas, vou dar um exemplo. O cara começa a se preparar hoje e cria expectativa de que vai ser aprovado daqui a 3 meses, quando o coronavírus acabar e os concursos voltarem. Pô, se você está começando hoje, você está criando uma expectativa muito alta em termos da sua realidade. Porque se eu te dar uma prova hoje para você fazer e você acerta 20%, cara, é difícil daqui até 3 meses, né, daqui terminar essa situação e as provas voltarem, você conquistar uns 80%, 90% de rendimento na prova. Então veja, gerenciar, Sanches, a sua expectativa diante da sua realidade é o jogo que faz com que você não tenha baixas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Vou dar outro exemplo aqui, porque pode ficar mais ilustrado se a gente começa a trazer mais exemplos. Você está começando a estudar e aí você faz um planejamento. E aí você coloca lá no seu planejamento, eu vou estudar 8 horas, estou de quarentena, e você cria a expectativa de que vai dar conta de estudar 8 horas por dia. Perceba, uma coisa é a expectativa, outra coisa é a realidade. É a diferença entre esses dois níveis que pode criar ou frustração ou muita euforia, não é verdade? Ou a baixa ou a euforia, que nem ele falou aqui na pergunta dele. Então, se você começa a criar a expectativa de estudar 8 horas,
Só que a sua realidade, você está começando, está dando seus primeiros passos, você não tem o costume de ficar 8 horas estudando, tá? E aí, se a sua realidade é aqui embaixo, aí você consegue 1, 2, você já acha que foi muito ruim o seu dia. Ou seja, a diferença entre o que você criou de expectativa e a sua realidade já cria o quê? Frustração em você. E aí você fica triste, você começa a se questionar, isso não é pra mim, eu sou um sabotador, era pra eu ter estudado 8 horas, só estudei 2. Então perceba, esse equilíbrio entre você gerenciar o que você espera e entender o que você de fato consegue alcançar é fundamental para você não ter as baixas. Então o controle é feito dessa forma, cara. É você entender primeiro aonde você tá. Então, naquele exemplo que eu dei aqui do aluno, né? Vou fazer uma prova daqui a 3 meses. Se eu já acerto 60%, realidade, se a minha realidade de hoje é acertar 60%, é possível, Roberto, daqui a 3 meses eu estar acertando 80% para ser aprovado quando passar a quarentena? Aí é uma outra diferença, né, gente? É possível sim que em 3 meses você consiga os aumentos necessários para alcançar a expectativa de acertar 80 na prova para ser aprovado, entende? Agora, do cara que tem a realidade de estar acertando 20%, para acertar 80 daqui a 3 meses, está muito diferente, né? O espaçamento é muito maior, então por isso que é fundamental você estudar medindo os seus estudos, você estudar com controle e com consciência do que você está fazendo, sabendo adequar a sua realidade à expectativa que você cria. Porque aí você automaticamente fala, bom, peraí, tô entendendo o que o Roberto está falando. Se eu estou começando, eu não posso ter expectativa de passar em 3 meses, porque eu estou acertando 20. Mas eu posso criar a expectativa de daqui a 3 meses estar acertando 60, plenamente possível, né? Inclusive, é isso que eu prometo para os nossos alunos, né? Que eles vão aumentar até, no mínimo 30, mas até aumento de 93% de acertos em 3 meses. E eu já vi centenas de alunos conquistarem esses aumentos. Então, galera, o que a gente precisa fazer é ir o quê? Graduando a nossa expectativa. Bom, daqui a 3 meses eu tô acertando 20, tá? Então, tô no começo. Daqui a 3 meses eu quero estar acertando 60. É possível? Plenamente possível. Tá? Depois de mais 3 meses, daqui a 6 meses eu quero estar acertando 70, 80, é possível? Aí sim, a gente já está começando a tratar de uma expectativa com a realidade. E você vai ajustando na medida que você vai estudando, você vai vendo qual é a sua realidade para você ir calibrando essas duas forças, como eu disse, que existem. Então é dessa maneira que você controla a euforia do crescimento e não fica depressivo numa baixa, equilibrando as duas forças, expectativa e realidade, o que você espera e o que de fato você consegue alcançar. Beleza? Faz sentido? Tentei resumir aqui ao máximo tudo que eu falei, mas eu acho que, como eu disse, né, agora criando um parêntese, já finalizando essa pergunta para a gente ir para a próxima, eu acho que você na vida precisa ser inteligente emocionalmente. A gente está falando de controle emocional, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando aqui de você criar, desenvolver partes da sua mente, da sua estratégia de estudo, que vai permitir que você não se frustre tanto, né? Para você não andar frustrado nos estudos, porque, imagina, é ou não é uma vitória uma pessoa que acabou de começar a estudar, que nunca estudou para concurso, conseguir estudar 2 horas todos os dias? Vocês não acham, não? Quem acha que é uma vitória? Digita que sim, né? Se você acha que, se coloca na posição, eu vou voltar no tempo, vou pensar lá no Roberto que começou a estudar. Nunca estudei para concurso. E aí eu consigo aí, os 15 primeiros dias dos meus estudos que eu iniciei, estudar 2, 3 horas. Cara, você tá de parabéns, bicho. Parabéns, meu irmão. Sabe? Não se cobre demais, não. Você vai chegar nas 8 horas. Você vai chegar onde você quer chegar na expectativa que você criou. Mas se você não sabe lidar com as suas pequenas vitórias, como a gente costuma dizer, se você não sabe reconhecer para você mesmo que você está avançando, os seus pequenos avanços, você nunca vai chegar na aprovação. Porque vai ser muito mais difícil, vai ser um caminho muito mais doído, entendeu? Vai ser um caminho muito mais frustrante. E a frustração vem disso, gente. Não esqueçam disso. A frustração que a gente tem em qualquer área da sua vida. Você se frustra porque você criou uma expectativa muito alta e a realidade ela era mais inferior. Então é justamente essa diferença entre o que a gente espera que aconteça e o que de fato acontece que frustra a gente. Agora, se você espera que você vai conseguir estudar 1, 2 horas todos os dias e consegue estudar até 3, olha só, já passou, né? Antes estava assim, agora está assim. O que é que existe aqui no meio? O que é que existe aqui no meio entre eu esperava 2, mas eu estou conseguindo estudar 3? Você fica extremamente motivado, você fica feliz, na verdade, você fica ainda mais motivado para estudar mais.
Então, se você aprende a gerenciar isso, cara, você já deu um passo muito grande para conquistar a sua aprovação. Beleza? Fantástico? Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima aqui. Já já eu dou uma pausa e leio os comentários. Vão colocando aqui que a gente vai... Vamos lá, essa é boa também. Lucas, grande Lucas, doutor, Lucas, pelo amor de Deus, cara. Gente, deixa essas coisas esses formalismos pra lá, deixa Senhor no céu. Às vezes a pessoa manda um direct pra mim, Senhor, por favor, pelo amor de Deus, o Senhor tá no céu, cuidando da gente, de todo mundo, desse país inteiro aí, do mundo, nessa época de coisa, mas sem formalismo, eu nem me ligo nessas coisas, tá? Mas vamos lá, Lucas, vou esquecer o doutor. Roberto, com que frequência revisar o conteúdo estudado? Todo dia? Toda semana? Essa é a primeira pergunta. Lucas, então eu vou dividir em duas partes a sua pergunta. Essa é a primeira pergunta, da frequência. E aí depois eu vou te responder. Revisão é ler meu resumo, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, então. Qual é a frequência? Todo dia? Toda semana. Você até já respondeu, né, Lucas? Já matou a pau aqui. Não é todo dia, não, tá? Eu acho que existem várias formas de se estudar e várias formas de revisar. O que você não pode é não revisar, na verdade, você tem que revisar. Agora, revisão diária, eu acho que toma muito tempo do aluno, ele não consegue se concentrar nas outras etapas do estudo, né? Fazer questões, fazer o caderno de ouro, fazer as medições do estudo, planejar esse estudo, fazer análise do estudo, onde é que eu estou bem, onde é que eu preciso melhorar e por aí vai. Então, existem outras etapas do estudo que são fundamentais. E aí, quando você ficar revisando todos os dias, falta tempo, porque não dá para fazer nada. Não dá para fazer tudo. Falta tempo para fazer tudo. Então, se você ficar revisando o tempo inteiro, você não consegue dar conta desses outros detalhes que são tão importantes também. Claro que revisar, você não pode estudar sem revisão. A gente aqui no programa tem até um bordão, né? Sem revisão não há aprovação. Se você está me acompanhando pela primeira vez, já anota aí, porque isso é a verdade maior que tem para quem está se preparando para provas e concursos. Sem revisão não há aprovação. Guarde essa. Agora, não é a revisão de todos os dias, né? Qual que é a diferença, galera, entre o remédio e o veneno? Tá na dose, né? Tá na dose. Não é a questão de se eu revisar todos os dias, eu vou passar mais rápido. Não. Se eu revisar a cada 24 horas, ou se eu revisar dia sim, dia não. Não precisa ser assim. É a dose que é a diferença entre o remédio e o veneno. Uma revisão que você faça todos os dias é um veneno, porque não permite, como eu estou lhe dizendo, você dar conta de outras etapas do estudo, né? Avançar para os próximos assuntos, fazer as questões, fazer o caderno de ouro, enfim, todas as técnicas como eu estou dizendo aqui. Então, 7 dias é o fundamental, tá? 7 dias é o fundamental. Você hoje, sexta-feira, Lucas, estudou Constitucional? Beleza. Na próxima sexta-feira, antes de começar a estudar Constitucional, de novo, porque toda sexta é dia de Constitucional, né? Você vai começar pela revisão do que você estudou hoje em Constitucional. Simples assim. Dessa forma você não se perde, né? Dessa forma você vai estar sempre conseguindo, como eu disse, dar conta das outras etapas do estudo e ao mesmo tempo também revisar. É dessa maneira que você deve revisar. Essa é a frequência semanal. Segunda parte da pergunta, tá? Revisão é ler o meu resumo. Opa, boa pergunta, né? Revisão é ler o meu resumo. Não é, tá? E não é porque leitura não é revisar. O que é que acontece? Para você revisar de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente, quem é meu aluno já sabe, né? Você já deve até ter guardado qual que é a perguntinha. Bota aqui embaixo nos comentários. Vamos ajudar a galera. Vamos ajudar. Tem que ajudar. Qual é a perguntinha que você tem que fazer na hora que estiver revisando, né? Definitivamente, ler resumo ou ler o seu material que você grifou, isso não é revisar, tá? Isso é ler, isso é releitura. Na verdade, a gente nem ensina em nenhuma das etapas do método 3.1 o aluno a reler nada, porque reler não é revisar, você só está refazendo o que você fez da outra vez. Então, você precisa encontrar essa perguntinha, ó, o Sanches já matou a pau aqui, Sanches é fera, cara. O que eu aprendi desse assunto? É assim que você revisa, Lucas. É quando você tiver com o teu resumo, você mentalizar e lembrar. Você fez o resumo, óbvio, né? Eu tô partindo do princípio que quem executou o resumo que você está revisando. Apesar da gente também ter as nossas reservas sobre estudar via resumos. Mas enfim,
O fato é, usa essa pergunta aqui, né? O que que eu aprendi? O que que eu entendi? Boa, Lari, aqui, ó. O que que eu me lembro? O que que eu lembro do estudo que eu fiz na hora que eu fiz esse resumo aqui? Aí você sai da condição de releitor para a condição de pesquisador. E é diferente a pessoa que é o protagonista da pessoa que é um passageiro no filme, na verdade. No filme você pode ser o protagonista, você pode ser só alguém que está ali, figurante, que está andando ali pela cena, que vai embora e a pessoa nem vai lembrar de você, porque você não teve um papel relevante. O papel relevante do concurseiro que quer lembrar do assunto não é definitivamente reler o resumo. É o que? Se perguntar, forçar a memória, né? Buscar puxar lá do fundo, porque esse exercício é o que a gente chama de estudo ativo. É quando você traz a informação, é quando você cria a necessidade de você literalmente buscar, vasculhar a sua memória. Se você fez o resumo, você vai lembrar de muita coisa. Ah, Roberto, mas eu não vou lembrar de tudo que eu escrevi. Tá tudo bem, mas algumas coisas você vai lembrar. E essas algumas coisas que você lembra, você tá o quê? Bora! Você tá o quê? Levando essa informação, a armazenagem dela vai ficar na memória de longo prazo. E aí você não esquece mais, tá? Então não releia o seu resumo, Lucas. Faça essas perguntinhas, tem várias aqui, qualquer uma dessas vai te ajudar. É dessa forma que você revisa. Fechado? Muito bem. Então é para perguntar o que aprendeu e que lembra? Exatamente, Isadora. Faz isso. É claro que no começo, né, você vai ter alguma dificuldade. Pode ser que você, pô, Roberto, mas eu não lembro de nada e tal. Tá tudo bem, porque você tá fazendo alguma coisa nova, né? Tudo aquilo que a gente tá fazendo de novo, a gente não sai fazendo bem feito logo de cara, não é verdade? Eu entendo isso. Mas se você praticar, quanto mais você praticar, mais fera você vai ficar. Então é normal que você leve um pouco mais de tempo para revisar desse jeito, especialmente se você nunca revisou, né? Roberto, eu nunca revisei na minha vida. Você vai levar mais tempo. Roberto, eu não tô lembrando de nada. Você vai levar um pouquinho de tempo, mas você vai perceber como isso vai encaixando na nossa memória. E é isso que a gente quer, um estudo ativo, um estudo de qualidade, para no dia da sua prova você lembrar de tudo e arrebentar, tá? Então, e outra coisa, tá? Para você que tem dúvidas sobre revisão, assiste a nossa live lá no nosso canal do YouTube, live 004. A live 4 é uma live completa, uma aula de 1 hora. Gente, a gente tem mais de 35 aulas gratuitas, estão lá no YouTube. Aproveita a quarentena. Terminou essa daqui, corre lá pro nosso canal do YouTube, digita no Google, youtube.com, eu te ajudo a passar, Roberto Mizuki, canal do YouTube, que você vai achar. E lá vão ter mais de 35 lives. É porque lá a gente faz as lives na terça-feira. Então, terça-feira que vem a gente vai fazer uma outra live no YouTube e você está convidado também. Aqui no Insta, 7h37, sextas. E terça-feira, 18 horas, lá no YouTube, tá? Então vai lá, assiste a live 004 e já aproveita depois vasculha lá as outras lives. Tem muita coisa, a gente fala sobre fazer questões. Alguém perguntou sobre caderno de ouro, lá a gente explica também essa técnica, verticalização do edital. Nossa, tem tanta live lá que eu não vou nem lembrar de todas, mas está lá, todas as lives à disposição, gratuito para você o material, beleza? Ó, a Juliana já está aqui, ó. Estou assistindo suas aulas e anotando tudo. E anote, né, gente? Porque se você não anota, vê a live, vê esse momento nosso aqui, não anota nada, como é que você vai lembrar do que a gente falou? Por exemplo, essa sacada que eu estava dando para o Sanches de expectativa e realidade. Anota no seu caderno. Porque aí você lá na frente revisa esse, e aí você se frustrou, ficou chateado com alguma situação, foi fazer uma prova, não passou, mas aí você olha para o seu percentual de simulado, você estava acertando 60, você queria fazer 80 na prova, não dá. Aí você, Roberto tá certo, né, cara? É só eu gerenciar minha expectativa e a realidade. Eu vou chegar nos 80, mas eu não posso querer tá fazendo simulados acertando 60 e ir para a prova achar que eu vou de um dia para o outro acertar 80. Né? Então assim, aí você começa a jogar um jogo muito inteligente, né? De uma maturidade emocional muito grande. E o seu caminho da aprovação fica muito mais claro, fica muito mais rápido e menos dolorido. Eu não sei se você sabe, mas eu fui reprovado 21 vezes, tá? E custou para eu compreender esse lance que eu tô te falando aqui. Então, arrebenta e faz isso que vai fazer toda a diferença. Vamos mais uma aqui. Eu nem comentei, né? Mas hoje a gente tem uma convidada especial. Vamos ver se vai dar tempo dela entrar aqui com a gente, que eu quero trazer aqui. Peraí, deixa eu ver se ela já pediu aqui a participação. Acho que ela não entrou ainda. Já para a gente poder trazer mais ainda informações para você. Volta para a pergunta aqui da Rebeca.
Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Qual o melhor momento para fazer os simulados referente a uma disciplina estudada? Boa pergunta. Finalmente eu consegui parar para dar um golinho aqui no meu café, que tá bem quentinho. Ó, ela chegou, ela tá aqui, ó, tá aqui. Gente, essa aqui é minha irmã, tá vendo aqui, ó, Karina Mizuki, tá aqui, chegou. Já ela vai entrar ao vivo aqui com a gente. Convidei ela para ela dar umas dicas, passar umas informações pra gente sobre quarentena, bem-estar, felicidade, né? Como que você consegue passar por esse período e aproveitar os seus estudos da melhor forma. E claro, né? Feliz. Eu sempre estou falando isso aqui para vocês. Vocês têm que estudar feliz. Aluno que estuda frustrado, triste, que não traz felicidade para o dia a dia dos estudos dele, ele tem um prazo de validade muito curto. Então, ela é a fera do bem-estar, é a fera aí que vai trazer aí dicas para vocês. E já ela entra. Deixa eu só pegar essa aqui e a gente já começa. Então, vamos lá. Qual o melhor momento para fazer os simulados referente a uma disciplina estudada? Rebeca, é uma excelente pergunta e, como eu disse no começo da live, eu acho que as perguntas que surgiram hoje me trouxeram uma empolgação muito grande, né? Porque eu vi que tinham perguntas extremamente voltadas e olha só pela pergunta, só pela maneira como você lê aqui, você já percebe que, cara, olha só, ela já está preocupada no momento de fazer os simulados, ou seja, já é uma candidata extremamente consciente de que precisa fazer simulados. Só aí ela já está se destacando da concorrência. Por quê? Porque o que a gente mais vê é a galera querendo passar no concurso e não quer fazer simulado, né? Tem gente que tem medo de fazer questão, tem gente que tem medo de acertar pouco, tem gente que tem medo de ver a nota. Cara, se você não sabe qual é a sua nota, você não vai saber se você está melhorando, se você está piorando, você não vai saber se tem chances ou não. E aí como é que fica a história do gerenciamento, né? Da expectativa e da realidade. Então, só o fato dela perguntar dessa maneira já me cria, né, a felicidade de entender, pô, é uma candidata que está se preocupando com esse momento do estudo que é super importante, que são fazer os simulados. E aí ela quer saber o momento, né? Pô, Roberto, qual é o melhor momento? É no começo, é no meio ou é no fim, né? Quando a gente pergunta quando a gente vai pro quando, o quando pode acontecer basicamente nesses três momentos. Eu faço no começo do estudo da disciplina, eu faço no meio do estudo da disciplina ou eu faço no final do estudo da disciplina. A gente orienta, Rebeca, que você faça ao final do estudo da disciplina. Então, quando você estuda, e aí ao final você faz o simulado da disciplina, você consegue o quê? Identificar qual é o seu rendimento em todos os assuntos da disciplina. Roberto, mas eu poderia fazer no meio, né? Como eu falei, os três momentos. Eu poderia fazer no meio? Pode fazer no meio também. Só que aí você precisa ter a consciência de que esse momento de fazer no meio, ele é um momento em que você só pode se avaliar pela metade, não é verdade? Porque você não estudou a disciplina inteira ainda. E por que início, meio e fim da disciplina são os três momentos possíveis de você fazer o simulado? Porque em cada momento, início, meio e fim, você está buscando uma comparação com o momento anterior. Então vamos imaginar que isso aqui seja uma linha do tempo. Se você faz aqui o simulado da disciplina no início do estudo dela, você vai saber o quanto você faz hoje. Qual é a sua realidade, não é verdade? E se você faz na metade, você vai entender quanto você melhorou em relação ao seu início. E se você faz no final, aí você tem uma comparação muito boa em relação ao que você começou. Então, eu fiz um simulado do início dos estudos, Roberto, e descobri que estou acertando 20% em português. Beleza, 20% é 20%, é quando você acerta, tá tudo bem, é a sua realidade. Aí você estuda, ao final da disciplina você faz um outro simulado, e opa, fui para 70%, fui para 60%, enfim, seja a nota que for, você já tem uma referência que se você estava acertando 20% e foi para 60%, uau, já venci 40% no meu rendimento. Então, existem esses três momentos, e esses três momentos são importantes, mas eu diria que no final, Rebeca, é o melhor momento de você fazer os simulados, porque com isso você consegue o quê? Comparar o antes e o depois. Você consegue avaliar se o estudo foi bem feito, você consegue avaliar, por exemplo, se o seu material está adequado, você consegue avaliar... Nossa, você consegue avaliar uma série de coisas, né? Que eu precisaria de uma live inteira só para falar a quantidade de coisas que você consegue avaliar. E isso é super importante, né? Você quer ver, por exemplo, eu consigo me avaliar e avaliar as minhas lives a cada sexta-feira pela quantidade de pessoas que estão aqui,
pela quantidade de engajamento que ela gera, pela quantidade de comentários, de curtidas. Veja, a cada live eu vou voltando para todas as sextas-feiras passadas e entendendo, pô, eu melhorei ou não melhorei em relação à live anterior? Tinha mais ou menos gente, tinha mais ou menos coraçõezinhos, cadê os coraçõezinhos? Tinha mais ou menos perguntas, tinha mais ou menos comentários, engajamento, entende? Então, tudo a gente consegue desde que a gente tenha a percepção, a clareza, o entendimento, a consciência de que a gente precisa medir o que a gente faz na vida. Se você estuda à toa, sem medir os seus resultados, se você estuda sem critério, cara, você nunca sabe onde é que você está. Se você está melhorando, se você está piorando, se está valendo a pena, se você precisa trocar de material. Existe uma série de implicações em tudo que você faz no seu estudo. E ainda que você não tenha consciência disso, esse é o meu papel, te ajudar a ter essa consciência, a compreender que existe uma série de consequências para tudo que você faz, né? Então, revisar todos os dias, como eu estava falando aqui, vai ter uma consequência ruim. É um veneno para você, porque você não consegue usar o seu tempo para avançar. E por aí vai. Então, é muita coisa, o assunto é vasto, né? Mas eu acho que eu consegui te responder, né, Rebeca? Mais uma, antes da gente passar aqui para a nossa convidada de hoje, tá? Deixa eu pegar aqui alguns comentários. Ó, perguntaram sobre o caderno de ouro. Como eu disse, tá lá na live de como fazer questões. Ó, o grande bolacha aqui, maratona as lives lá, né? Ó, o Sanches já tá trazendo outra sacada aqui dos gatilhos revisões que a gente fala. Juliana, a Sara, meu cérebro funciona melhor fazendo um intensivo de revisão aos sábados. Juliana, o Sara é aluna nossa, eu tenho quase certeza. Você já não tá seguindo o método, né? A gente não faz revisão só um dia da semana. Já tá errado aí. Isadora, a live do YouTube 37 ajudou muito a me organizar na quarentena. Boa, Isadora. Tem uma live lá, a última que a gente fez na terça dessa semana, que é a 37 que ela tá comentando aqui. Vai lá ver, pra você que tá nessa quarentena, pra se organizar melhor, né? Construção de conhecimento. Boa, bacana. Muito bom. Vamos lá, vamos mais uma aqui. Pra gente já entrar aqui a Karina com a gente. Peraí que agora eu me compliquei aqui, pessoal. Deixa eu tirar esse comentário fixado aqui, que tá atrapalhando e tá pegando a parte da tela. Vamos mais um aqui, ó. A Eufrosina Leite. Vamos lá, Eufrosina. Estou com 2 editais, né? Para a Polícia Civil de Pernambuco e o TJ da Bahia. Então vamos lá, um é carreira policial, ela não fala qual é a carreira no TJ, mas TJ não é carreira policial, pode ser uma carreira administrativa, né? Pode ser um analista, um técnico. Você acha que dá para conciliar os 2 concursos? Cara, essa foi uma pergunta, inclusive, que na sessão de segunda-feira da turma 3, a primeira sessão que a gente teve, eu respondi, assim, exaustivamente. Tinha pelo menos umas 5 vezes que o pessoal perguntou. E foi incrível, né? Ver o quanto vocês se enganam achando que quanto mais concursos ou quanto mais editais você estuda, mais chance você tem de passar. Vamos parar com essa besteira de achar que quanto mais prova você se inscreve, quanto mais prova você faz, mais rápido você passa. Não é assim que funciona, gente. É justamente o contrário. Ó, ela aqui tá falando, a Eufrosina, de 2 carreiras que são totalmente diferentes, Polícia Civil e TJ. Assim, eu não sei, é difícil eu julgar aqui agora e falar, são editais similares, mas do meu conhecimento, uma carreira policial vai cair um determinado número e um determinado quantitativo de disciplinas, e um TJ vai cair um outro determinado número, um outro quantitativo de disciplinas. O que é que eu recomendo? Que você veja a live 8, live 008, que está lá no YouTube, em que eu falo sobre como estudar para 2 editais, tá? E lá você vai ver que eu explico, ó, se o seu edital da Polícia Civil de Pernambuco e do TJ da Bahia tiverem, pelo menos, se eu não me engano, eu falo de 80% das disciplinas em comum, ou seja, tudo que cai em um, ou praticamente tudo que cai em um, cai no outro, é possível você estudar para os 2. É possível você estudar para os 2. Agora, se você começa a perceber que 50% de um é totalmente diferente dos outros 50% do outro, cara, esquece.
Esquece. Porque já tá difícil você estudar para um edital, na verdade, para passar para uma prova. Já tá difícil, né? Já não é fácil, dá muito trabalho. Não é nem que seja difícil, né? A verdade é que dá trabalho. É muita matéria para estudar, para revisar, para fazer questão, para aprender, para acertar, para errar, cadeirão de ouro, blá, 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 né? Já é muita coisa. O volume é muito grande. E aí você quer se meter a fazer duas coisas ao mesmo tempo? Não. Definitivamente não, tá? A não ser, como eu estou dizendo, que você siga as orientações dessa live e perceba que lá, e aí faça análise do edital, né? Eu não tenho de cabeça, galera, a análise de todos os editais. Essa semana, inclusive, o aluno nosso, Will, ele fez essa análise e foi muito legal a resposta que ele mandou, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a foto. Eu acho que eu tirei o print da foto da pergunta dele, ou melhor, da sacada dele, né? Em que ele, no caso aqui... Ah, tá aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos ver se vai dar pra aparecer pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra aparecer. Tá dando pra ler? É porque essa foto ela não fica, né? Mas o que ele fez, basicamente? Ele pegou o caderno dele, né? Tá aqui embaixo, tá, gente? Essa foto aqui minha é do IGTV que saiu. Mas é aqui embaixo, ó. Ele basicamente colocou: escrevi no meu caderno, ontem à noite, os órgãos e cargos. Daí vi, né? Cada um para poder focar nos estudos, né? Então a clareza começa a partir da análise do edital, Eufrosina. Então o que você tem que fazer? Pegar os dois editais e entender o que cai em um, aí bota lá as disciplinas no papel. O que cai no outro? Bota as disciplinas no papel. Dá para conciliar? Aí quem vai dizer para você é essa análise. Foi exatamente o que o Will, que é aluno nosso, que vocês me matam de orgulho quando eu vejo vocês saindo dessa confusão, né? E entrando no rumo da clareza, no rumo da análise, no rumo de um estudo estratégico bem feito, não feito de qualquer jeito, mas bem feito, um estudo inteligente, né? Em que você potencializa a sua chance de sucesso quando você toma as decisões certas. E definitivamente, Frosina, estudar para 2 concursos sem fazer essa análise é uma péssima decisão, porque você pode ficar muito frustrada e acabar não passando em nada, tá? Então escolhe um só. Beleza? Muito bem, então vamos lá. Tijolada do amor aqui, tijolada do amor. Vamos manter aqui contato, então. Pegar a live e compartilhar minha tela. Aguardando. Doutora Karina Mizuki, está na área aqui. Turma 13, o Marcão, seja bem-vindo, Marco. Opa, bom dia! Oi, bom dia! Tudo bem? Tudo jóia! Que bom falar com você. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia para todo mundo que está aí também. Eu só, com a escuta sensível e ativa aqui, Rafa! Fiz uma nadinha, minha cunhada. Ontem a gente fez uma sessão com o Rafa e ela está aqui agora, eu falei de você. Seja bem-vinda, Rafaela. E eu só, com a escuta ativa e sensível aqui, quando eu ouvi falar em felicidade, eu pedi para entrar. É isso aí. Vamos compartilhar as dicas aí. Como é que essa galera faz, Karina, para estudar feliz, para manter uma motivação em alta, para manter uma boa perspectiva do futuro de aprovação? Inclusive, ontem, depois da sessão com a Rafa, a gente já combinou para segunda-feira uma live para falar sobre felicidade, exatamente em tempos de isolamento. De isolamento. Fantástico aí, galera. Já fica a dica. Segunda-feira, que horas? 20 e 27. A gente vai começar 8h27 da noite, segunda-feira, segue lá. Vou botar aqui o Instagram dela aqui nos comentários. Isso. Então, eu peguei assim por alto quando eu vi lá a felicidade, né? E a questão, o Roberto estava falando mais ou menos isso. Vocês me ajudem aí se não foi exatamente isso. Mas eu ouvi ele falar assim, a gente precisa estudar feliz, né? E que negócio é esse? Ah, como é que explica isso aí de estudar feliz? Estou aqui estudando, estou fazendo, não estou passando, como é que fica feliz? A questão é uma só, gente. Nós somos um ser uno, integral. Todas as dimensões da nossa vida, elas são interligadas, interconectadas. É como você pensar numa... Tem um exemplo simples que a gente sempre usa, né? Que é uma mesa, uma cadeira. Ela tem pés. Os pés seriam as áreas da nossa vida. Se qualquer um desses pés, o mínimo que for, ele quebrar, ele romper, ele tiver em falso, não vai se sustentar.
Então, assim, se você quebrar, mas só foi um dedinho do pé da cadeira, Karina. Ok, eu tô entendendo que só foi um dedinho do pé. Entendo você perfeitamente. Só que esse dedinho vai ser suficiente para fazer a cadeira tombar, para E fazer ela desequilibrar quebrar. ela, né? Exatamente. Aí vai ter alguém que vai dizer assim: peraí, mas o Roberto disse que quando a gente estuda, certamente ele deve ter dito isso aí, né? Quando a gente estuda, a gente vai ter que fazer sacrifícios, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Para poder focar, e aí até eu vou falar do foco, que foi uma outra questão que o Roberto estava respondendo, né? Nesse instante aí, para alguém que questionou, para focar naquilo, no nosso objetivo. Ok, uma coisa é você focar, mas quando você focou no seu objetivo, é porque você tem a plena consciência de que você teve que não abrir mão, abandonar, deixar a revelia, renunciar, mas você fez acordos com as outras partes, né? Em algum momento, o Roberto já deve ter dito para vocês, por exemplo, como é importante você fazer acordos, né? Se você, por exemplo, é um pai, uma mãe de família, né? Tem pessoas ali dependendo de você, tem pessoas esperando por você, querendo a sua presença, né? Ele já deve ter falado como é importante que você faça acordos com essas pessoas e diga assim: olha, agora eu estou neste momento, agora eu preciso focar nos meus estudos. Por quê? Porque o que eu estou objetivando, né? Independente do concurso que queira, imagino que seja concurso, porque todo mundo que está aqui seguindo ele deve estar, né, com esse objetivo. E porque na hora que eu conseguir alcançar o meu objetivo, que é tomar posse, passar nesse concurso, enfim, vai ser bom para todo mundo, não vai ser bom só para Boa! mim, né? É uma coisa que Então, vai ter um impacto, né, Karina, para a família inteira. Então, você que é exatamente. mãe, você que é pai, que tem filhos, né, marido, esposa, claro, como ela está dizendo, você tem que trazer a sua presença também. Você não pode querer, todo mundo me esquece e eu vou só estudar. Não rola, não vai Não dar tem certo. como. Essa sua mesa vai ficar desequilibrada, como ela disse, né? Isso. Você tem o pé dos relacionamentos, você tem o pé dos estudos, você tem o pé do seu trabalho e por aí vai. Então, equilibrar isso é super importante. E aí vocês traz ele para jogar no seu time, né? Para eles entenderem que eles também vão ser beneficiados quando você passar. Porque você vai ter uma condição melhor, porque você vai estar realizando o seu sonho, porque você vai estar mais feliz, e quando você está feliz, os outros ao seu redor tendem a estar e viverem mais felizes também, não é isso? Exatamente. E a questão de felicidade, para mim, né, só para que vocês entendam por que eu defendo tanto essa tese, é de que felicidade é um bem-estar integral. Ou seja, eu, Karina, para estar feliz, preciso estar feliz em todas as áreas da minha vida. Como assim, Karina? É possível? Quando eu digo em todas as áreas da minha vida, eu tenho que ter a plena consciência de como está cada uma dessas áreas. Mesmo que naquele devido momento eu não esteja resolvendo aquela questão, mas eu tenho que ter a consciência disso. Eu tenho que setar a minha intenção. Por quê? Porque senão vai ter sempre alguma coisa me puxando para baixo, eu não vou estar entendendo por quê. Então eu tenho que ter a consciência de que, ok, isso aqui não está tão bom, né? Isso aqui poderia ser melhor, só que agora o meu foco é esse, tá? Então isso precisa estar muito claro, isso precisa estar muito claro. Inclusive, já respondendo a questão do foco, né? Que o Roberto também estava respondendo ali para alguém que perguntou da polícia, outra prova aí, né? Um edital, não sei bem. Mas a questão minha filha, outro dia, de tanto me ouvir falar de foco, 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 né? Ela me perguntou, ela tem 6 anos de idade, e ela me perguntou, o que é foco, mamãe? E aí eu Boa vou pergunta. usar Que pergunta exatamente o inteligentíssima da exemplo Maria Vitória. O que é foco? Você tanto fala, que que eu negócio é usei esse para que eu ela. ainda não entendi. Eu não conhecia esse tal desse foco ainda. Porque eu ficava dizendo para ela o tempo inteiro, minha filha, quando você faz a atividade escolar, você tem que ter foco na atividade. Porque ela queria fazer atividade escolar, ela queria merendar, ela queria assistir TV, ela queria brincar, ela queria ligar para as amigas. Ela Tudo ao queria mesmo fazer tempo. as coisas, tudo ao mesmo tempo. E eu dizia, minha filha, cada coisa tem sua hora. Você não tem a hora para merendar, você não tem hora de tomar banho, de dormir, de cansar, de brincar, de fazer atividade escolar. Porque senão, se você tiver dividida, você não vai ter o resultado que você quer. Qual é o resultado que você quer? Passar no seu concurso. Então, se você tiver dividido, você não vai conseguir. É a mesma coisa, gente. Pensa aí. Quando mente, com toda a sua energia, com o seu conhecimento, enfim, com todos os recursos que você tem hoje à mão, focado naquilo, não é muito mais fácil de acertar? Vocês não estavam falando de edital da polícia?
Vou dar um exemplo simples e foi o exemplo que eu dei para ela. Imagina aquela brincadeira de dardos, né? Você tem que acertar o alvo. Presta atenção. Se você faz milhares de concursos e concursos que são com edades totalmente diferentes, você está ampliando a sua rede. Você está ampliando o espaço que você vai acertar. Vai ficar mais fácil ou mais Na verdade, difícil você acertar? você tá aumentando a distância amplia. sua para o alvo, né? Você está aumentando a sua distância. É como se você Exatamente. estivesse dando uns 10 passos para trás, o alvo vai ficando cada vez mais longe. É excelente analogia. Pega essa, galera. Pega essa. Você está andando 10 passos para trás. O que você quer é ficar mais próximo do alvo para poder acertar no meio, né? Naquela bolinha do meio, né? O tiro ao alvo tem várias bolinhas, mas você quer acertar naquela do meio. Como é que você faz para acertar no meio? Ficando cada vez mais próximo dele. Entende? E aí eu peguei, aí ela ficou olhando para minha cara, peguei uma lanterna, uma lanterna de leira que ela usa. A Maria Vitória vai crescer muito fera, muito fera. Ela gosta de ficar fazendo cabaninha, então ela faz a cabaninha, entra lá, lanterninha. Peguei as luzes, né? E acendi a lanterna e falei, olha ali o foco. E aí fui começando a regular e mostrando a ela. E aí ela foi percebendo que quanto mais ia o foco, mais iluminado ficava aquele ponto. Eu falei, e agora? Vai ficar mais fácil ou mais difícil de você acertar o foco? E aí ela entendeu. Fantástico. Então, a gente precisa entender isso, né? Ah, Karina, agora deu uma confusão na minha cabeça, porque você disse que eu tenho que ter o bem-estar integral e ao mesmo tempo foco. Então, assim, só para entender, você precisa ter a consciência de como estão todas as áreas de sua vida, para que você converse com cada uma das áreas e diga a elas assim, ok, estou entendendo, mas agora eu preciso resolver isso. A não ser que a área não esteja possibilitando você de estudar. Sei lá, uma questão de saúde mental. E eu vou falar de saúde mental porque, né, nesse devido momento, é o que tem sido mais de demanda para mim, tá? As pessoas estão ansiosas, elas estão tensas, elas estão na incerteza, porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar em isolamento e confinamento. Tem gente que não sabe como é que vai viver no mês que vem por conta de falta de receita, de renda, de faturamento, enfim. Ok. Então, se é uma questão que já está obstruindo a sua caminhada, se não é uma pedrinha no caminho que você consegue pular, que ela já está realmente sendo empecilho, está te segurando, um lamaçal ali, ó, está segurando os seus pés e você não está andando, aí sim. Aí você tem que fazer uma parada estratégica, resolver aquela questão para voltar a estudar ou voltar para o objetivo e seguir em frente. Tá? E pegando até esse gancho, Karina, olha essa pergunta aqui. Ajuda a gente a descobrir como fazer isso aqui. Olha só. Bolacha mandou, Jefferson, como transformar os nossos obstáculos e desculpas em razões e motivos para o estudo? Então, existem várias formas, tá? A primeira é a que eu sempre... Opa, peraí que deu uma travadinha. Vocês estão me escutando? Dita um eu aí, se estiver escutando. Acontece, tá? Não sei nem se a minha, se a... Tá me ouvindo? Travando. Peraí, ó. Sabe o que é? Foi a pergunta. Deixa eu tirar a pergunta aqui para ver se volta. Às vezes é o Instagram, galera. Quem sabe faz ao vivo. Tá sem som, né? Faz o seguinte. Eles estão vendo que o pessoal tá me escutando. Calma, parou o áudio. Acho que foi quando eu botei a pergunta. Normal, é bug do Instagram. Eu vou tirar você, você pede de novo para entrar, tá? Ó, vocês viram, né? Como que é o Instagram, né? Na hora que ela tava ali respondendo a pergunta do Jefferson, mas ela já vai voltar pra gente dar sequência na nossa live aqui. E ela é incrível, né? Não é porque é minha irmã, não, mas ela arrebenta. Alguém falou aí, vocês têm um problema com 7? É uma coisa de família? Não, 7 é só para lembrar, né? Porque fica mais fácil. 7, final de 7, número... Tem pessoas que fazem numerologia, que fala sobre... o 7, o número 7, 737. Vamos lá? Oi! Agora sim. Então E vamos aí? lá, dá continuidade. Então,
assim, né? Eu não sei até onde eu fui, porque eu fui falando, e depois que eu percebi Vai pro que eu começo, estava volta ouvindo o pro Roberto. começo. Então, Desculpas e como tá. transformar Então, a questão... desculpas e obstáculos em motivação para estudar. Pronto. A questão é o seguinte. Primeiro, o autoconhecimento. Né? Eu acho que vocês chegaram a ouvir essa parte. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são os meus talentos, os meus recursos, meus pontos fortes, meus pontos fracos. Eu tenho que potencializar os meus pontos fortes. Eu preciso tratar os meus pontos fracos, se eles estiverem sendo essas crenças, esses limitantes, tá? Aí, logicamente, na hora que eu... E aí, dentro do processo que eu utilizo, por exemplo, a gente começa o processo com o que a gente chama... Tá travando. Tá cortando um pouquinho. E agora seu áudio sumiu. Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Pessoal, dá um eu aí se vocês estiverem me escutando. Dá um eu aí rapidinho. Acho que é a internet. Tá travando de novo. É o seguinte, isso aqui é a chuva, travou. Então, é o seguinte, internet traz isso, né? E a gente tem 10 minutinhos para finalizar hoje aqui. Vamos ver se a gente vai. Vamos fazer uma terceira tentativa. Vai que agora dá certo. Vamos lá. Calma, Bela, que a gente vai fazer outras lives. Já vi que vocês curtiram, gostaram de escutar ela. Eu vou trazer ela mais vezes, então. Vocês estão me pedindo, é só falar. Quero ver a Karina. Digita aí, quero a Karina, que a gente vai fazer muita live ainda. Você sim, aí, ó. Então Aí. Esse mapeamento de perfil, exatamente isso. A gente consegue visualizar, né? E aí, quando a gente visualiza o que a gente tem, a gente vai tratar devidamente. É aquela história, gente. Primeiro, eu preciso... eu não sei o que eu tenho. Eu vou no clínico geral, né? Assim, porque você não sabe o que você tem. A partir do clínico e dos exames mais básicos, ele vai identificar a questão e aí você vai para o especialista. Então, se, por exemplo, dentro do mapeamento de perfil eu detectei que você tem uma crença limitante, eu vou fazer uma sessão de crença limitante com você, para desobstruir essa pedrinha. Se eu detectei que você tem um sabotador, ou sabotadores, nós temos vários, todos nós, tá? Em maior ou menor nível, todos nós temos vários sabotadores. Eu vou fazer uma sessão de sabotador com você, tá? Por quê? Porque aí a gente vai poder ir sanando isso aí. A gente vai poder desobstruindo esses obstáculos e a gente vai poder caminhar em relação àquele objetivo, aquilo que a gente quer, tá? Então basicamente, dessa forma... basicamente, primeiro, entender o inimigo interno, que pode estar oculto, né? Que está ali atrapalhando a gente. Ponto cego. Ponto cego, que geralmente cria essas desculpas, né? E esse mimimi que às vezes a gente coloca para fazer as coisas. Identificou ele, passo número 1, passo número 2, trabalhar ele para destruir ele e aí sim você deslanchar nos seus estudos, é isso? Isso, perfeito, exatamente, Roberto, exatamente. O pessoal tá falando. E tem tantos outros, tá? A gente não tem como saber se antes a gente não fizer essa... Tá? E alguém aqui tiver mais interesse em saber mais sobre isso que eu tô falando, pode me mandar lá um direct e eu vou estar, possível, ajudando vocês. Porque depois que vocês... depois que vocês desobstruírem os obstáculos, gente, aí vocês vão poder seguir na... E acontece muito isso, né? É como se você estivesse tentando acelerar o seu carro com o freio de mão puxado, né? Em determinado momento, ela saiu de novo, caiu. Em determinado momento, eu lembro que eu fiz esse tipo de teste, de avaliação, e descobri que, às vezes, o nosso sabotador parece ser o nosso melhor amigo, né? E eu fiz um teste uma vez que deu lá, né? É uma pessoa hiperativa, hiperrealizadora, que está sempre executando. Esse tipo de perfil,
que foi o meu teste, o meu resultado, dizia lá, né, cara, é um cara que vai se cobrar muito, é um cara que vai estar sempre reclamando, mesmo criando avanços. Lembra que eu estava falando para vocês no começo, expectativa é realidade? É um cara que cria uma expectativa muito alta nas coisas, e mesmo que ele esteja indo muito alto, voando, ele nunca está satisfeito e nunca se reconhece, e nunca traz para dentro da própria perspectiva de que as coisas estão avançando. E talvez você tenha esse perfil, né? Eu tenho muito aluno que é assim, o aluno que se cobra demais, o aluno que acha que tem que se cobrar mesmo, porque se eu não continuar me cobrando muito, eu nunca vou passar, que tem que ser assim, tem que ser ferro e fogo, tem que ser, sabe, dolorido. Não, é aí que mora a grande beleza da parada. Às vezes a gente acha que uma característica nossa é uma vantagem quando ela se torna uma desvantagem, né? Quando você acha que se cobrar demais é o que você precisa fazer para estudar mais, para poder abdicar mais da vida, para não ter outros prazeres, para não ter felicidade nos estudos, aquilo começa a te consumir de uma maneira que você tem um prazo de validade. Então, isso tudo que a Karina estava falando, essa parte toda de autoconhecimento, de você buscar se entender, é fundamental. Vou trazer um outro exemplo. Tem muito aluno que é perfeccionista. E tem pessoas que acham que perfeccionismo é uma qualidade. Gente, perfeccionismo talvez seja um dos piores males que você possa querer ter quando você está enfrentando o desafio do concurso. Porque, primeiro, você não precisa acertar todas as questões para passar. Vocês concordam comigo? Você não precisa 100% da prova. Segundo, você fazendo a quantidade certa do que é preciso ser feito, daquilo que tem que ser feito, basta. Você não precisa ler todos os livros, você não precisa aprender tudo de primeira na primeira vez que você lê, você não precisa buscar sempre o 100% de tudo que você faz. O perfeito não existe, né? E você não precisa do perfeito para passar. Você precisa do suficiente para passar. É diferente. Então, se você acha que toda vez que eu leio eu tenho que aprender tudo, toda vez que eu responder questões eu tenho que acertar todas, esse seu perfeccionismo, na verdade, vai ser um grande sabotador dos seus estudos. Porque feito é melhor que perfeito. É muito melhor você estudar 7h30 do que se você não estudar às 8 horas, a perfeição das 8 horas que você planejou, você achar que foi um dia perdido. Entende? Então, a perfeição ela não é necessária para você ser aprovado. Fique muito consciente, muito ligado nessa coisa dos seus sabotadores. É fundamental que você entenda quais são os seus para você poder melhorar e buscar essas quebras, né? E essas melhorias constantes, que é algo que na minha vida, essa parte de desenvolvimento pessoal fez toda a diferença, e eu trago isso dentro do meu programa, e eu trago isso dentro das minhas lives. E que bom que a gente teve a Karina. Infelizmente, a gente está terminando, o Instagram vai me derrubar já, em pouquinhos minutos. Quero agradecer a vocês, espero que você tenha gostado dessa live. Fica ligado que eu vou fazer mais lives. Todas as sextas, é certeza, 7h37 aqui no meu Instagram, e terças-feiras lá no YouTube, 18 horas, tá? E também o meu Telegram. Então, o Telegram, acessa aí, euteajudapassar.com.br/Profissa, se cadastra, o aplicativo é gratuito, o grupo é gratuito. Segunda-feira eu vou começar um desafio em que eu vou fazer um vídeo novo lá só para quem está dentro do Telegram sobre alguns dos temas que foram abordados. Desculpa se a sua pergunta não foi respondida, mas ela está guardada aqui, chegaram várias e eu vou responder muitas delas lá no Telegram. E a gente se vê na próxima sexta. Obrigado, minha irmã querida. Um beijo, amo você. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais. E eu vou eventualmente estar lá no canal dela. Segue ela lá, @Mizuki, mizuki.karina. Manda um direct para ela. Se você se interessa sobre o tema, se você quer aprender os seus sabotadores, eu tenho certeza que ela pode te ajudar. Uma pessoa extremamente capacitada para isso, tá bom? E a gente se vê, então, sexta que vem. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!